A gente vai começar falando sobre caixas de sifonadas, caixas sifonadas, tá ok? Então, assim, o que a gente tem que criar no nosso esgoto para não ter mau cheiro? A gente tem que criar uma maneira de o gás que está no esgoto, na rede ali, até na rede pública, inclusive, porque assim, seu esgoto está ligado na rede pública, certo? Então, se ele está ligado na rede pública e está ligado em outros lugares da casa, qualquer gás que se formar da decomposição desse material, inclusive na rede pública, que ele fica um pouco mais acumulado, ele vai tender a subir ali pelo seu encanamento e ir até o seu banheiro. Então, muitas vezes, você sente um mau cheiro no banheiro, ele não é nem por conta de um cheiro que está no seu banheiro, mas o seu banheiro está conectado com todo um sistema de esgoto e o gás ele tem que sair por algum lugar. Então ele vai andando ali e ele vai acabar chegando no momento que ele consegue sair, né? Então, o que a gente usa para impedir que um gás saia do esgoto, da rede de esgoto, no qual a gente está todo conectado, para o nosso banheiro, através dos ralos, do lavatório e até da bacia sanitária, né? Como que a gente faz isso? A gente usa um conceito de fecho hídrico, tá? Um conceito de fecho hídrico que a gente tem aqui na norma. Vamos dar uma desconector, dar uma procurada aqui na norma para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, o desconector, o que que a norma nossa fala, né? A 8160, que é a de esgoto, que eu já mostrei para vocês na aula passada, a nossa norma de esgoto, tanto de projeto quanto execução. O que que é um desconector para a norma? É um dispositivo, então pode ser qualquer dispositivo, pode ser uma caixa sifonada, um sifão, a gente já vai aprender o que que é. É um dispositivo que ele tem que ser provido de fecho hídrico, então ele tem que ter um fecho hídrico. Aí a gente já vai explicar o que é um fecho hídrico. Aí, vírgula, destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. Então, o esgoto está indo ali para a rede pública e tem gases que pode ir no sentido oposto, que é vir da rede pública ou dos outros lugares da sua casa e ir no sentido oposto do esgoto até chegar o momento que ele vai subir ali por um ralo ou algum tipo de coisa. Então, um desconector para norma é qualquer dispositivo que tenha fecho hídrico. Agora, o que é um fecho hídrico? O fecho hídrico é uma camada de água que a gente deixa nesses aparelhos, nesses dispositivos, que essa camada de água, ela sempre está ali presente, ela é renovada, mas ela nunca some dali nos nossos aparelhos. Essa camada de água é o que é o responsável por fazer esse bloqueio dos gases, tá? Então, o fecho hídrico nada mais é do que uma camada ali de água, uma barreira de água que impede o gás de passar pelo seu dispositivo num determinado sentido, ok? Então, isso é um fecho hídrico. Então, qualquer dispositivo que tenha essa camada de água acumulada vai ser um desconector. E a gente tem que colocar ele em lugares estratégicos, né, na nossa instalação, que a gente vai aprender, para poder realmente ele ter a função dele, tá bom? Então eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que, que seria um fecho hídrico. Tem alguns tipos aqui, ó. Por exemplo, um sifão que a gente tem na pia, ele é um dispositivo, o sifão é um dispositivo. O sifão não é um fecho hídrico, tá? O sifão tem fecho hídrico. Então, o sifão é um dispositivo aqui que ele tem o fecho hídrico dele. Então, imagina aqui que a gente tem a pia aqui, né? Então, aqui é a saída da pia. E aqui é o nosso esgoto propriamente dito, né? Então, o nosso fluxo do nosso esgoto, ele sai aqui da pia, ele vem por aqui e cai no esgoto da casa. Aqui a gente está vendo o sifão. Ó. A gente tem a pia conectada aqui em cima. A água que a gente está usando na pia, né, a água ali de lavagem dos pratos, tudo mais, ela vem por aqui e cai no esgoto. O que o gás tenta fazer? Ele tenta fazer o sentido contrário. O gás que está aqui no esgoto, porque essa sua pia está conectada no resto do esgoto da casa inteira, inclusive da bacia sanitária. Então, um gás formado ali na decomposição dos dejetos que são da bacia sanitária, ao passar pelos canos ali, ele chega a formar um pouco de gás, né? Até sair, ser totalmente escoado. Então, ele tenta subir por aqui, ó. Ele tenta subir por esse sifão e sair pela sua pia. É aí que o fecho hídrico que está presente no sifão impede isso de acontecer. O gás ele está subindo por aqui, ele vem. Quando ele chega aqui, ele tem uma barreira de água.
e a pressão do gás, ela precisa ser muito grande para romper essa barreira. Não é o que você tem numa instalação de esgoto residencial normal, o gás não chega a estar numa pressão tão grande a ponto de conseguir passar por essa barreira de água. Aqui a gente tem mais uma explicação aqui do gás, né? Do gás tentando passar por um sifão, então o gás aqui em vermelho ele não consegue passar, só que ele vai acumulando pressão aqui, então ele tem que ter um ponto aqui para sair. Ele vai ter que ter um ponto na sua instalação para ir embora, senão ele vai chegar um momento que ele rompe o seu fecho hídrico, né? Aqui aqui está dando um exemplo, ó, pressão excessiva. A gente tem aqui o fecho hídrico, tem o gás aqui, só que conforme vai aumentando a pressão, ela chega a conseguir romper o fecho hídrico e sair aqui um fedor, né? Um odor muito forte pela, pela sua pela sua pia, por exemplo, pelo seu ralo do seu banheiro, tá bom? Então, como que a gente faz, já que agora a gente aprendeu que existe fechos hídricos nos dispositivos que a gente usa na instalação, que impedem o gás de passar, mas como que a gente faz para não deixar que essa pressão vire uma pressão excessiva e rompa o nosso fecho hídrico? Como que a gente faz isso? A gente cria um, algum cano que vai tirar o esgoto, vai tirar esse gás da nossa instalação e levar para algum lugar. Que cano que é esse? É o que a gente chama de tubo de ventilação ou a ventilação do esgoto. Os pedreiros costumam chamar de suspiro. Então, se você estiver conversando com um pedreiro e ele falar assim, olha, aqui eu vou colocar um suspiro, nada mais é do que ele está falando sobre a ventilação do esgoto, né? Ou seja, o que é a ventilação do esgoto? Um caminho para os gases que são formados no esgoto saírem da sua instalação e não criarem essa pressão excessiva que vai chegar a romper o teu fecho hídrico. Em algum determinado ponto da tua instalação, que depois eu vou explicar qual que é esse ponto, você precisa colocar um cano que ele vai se conectar na sua instalação, é um lugar muito estratégico. Não é você colocar esse cano em qualquer lugar aqui da tua instalação que ele vai ser capaz de tirar os gases de maneira adequada da sua instalação. A gente vai chegar nessa parte de como que é a lógica aqui da conexão das coisas. Mas por enquanto só estou passando o conceito para vocês de ventilação. Então, esse tubo aqui que a gente conecta em um determinado ponto da nossa instalação, ele é responsável pelo gás que está se tá formando aqui na nossa instalação. Em vez de ele tentar romper algum fecho hídrico e acumulando, acumulando, acumulando até romper o fecho hídrico, ele pega, vai por esse cano, sobe por uma das nossas paredes e vai até o nosso telhado. Então, resumindo, porque o que eu quero que fique para vocês é os conceitos, né? A gente coloca dispositivos que têm fecho hídrico na nossa instalação e depois, para não romper esse fecho hídrico, a gente coloca uma tubulação que sobe até em cima da nossa casa, que vai pegar e tirar esse excesso de gás, porque o excesso de gás a gente viu que pode ser que ele crie uma pressão tão grande a ponto de romper o fecho hídrico, tá? Então, eu falei já de dois dispositivos que têm fecho hídrico. Um deles é o vaso sanitário. Expliquei para vocês que o próprio vaso sanitário ele já é um dispositivo que tem um fecho hídrico ali, ele tem um sifão ali dentro dele. E falei também do sifão que a gente coloca na pia. Mas tem um dispositivo que talvez seja o mais importante na nossa instalação aí em relação a fecho hídrico, né? Que é, deixa eu encontrar aqui para vocês, que é a caixa sifonada, tá? Caixa sifonada, o nome já fala. O pedreiro normalmente costuma falar de caixa sanfonada. Então, muitas vezes você vai chegar e vai ouvir ele falando caixa sanfonada. Pedreiro ou qualquer pessoa assim também que não tem muito contato fala caixa sanfonada. Não é uma sanfona. Esse nome caixa sifonada vem de sifão. Ou seja, caixa sifonada é uma caixa que tem um processo de sifão ali dentro dela. Então, como que é essa caixa? É uma caixa, né? Em primeiro lugar, ou seja, ela vai receber esgoto ali, vai acumular um pouco de água e vai formar esse sifão, justamente isso. Então eu tenho até um desenho esquemático dela aqui, ó. Então a gente tem, por exemplo, um lavatório que descarrega nessa caixa sifonada, a gente sempre vai ter uma quantidade de água, porque esse cano aqui ele desce além do nível da água.